Imagine uma pérola suspensa no vasto Oceano Índico. Uma ilha de exuberante beleza, com plantações de chá que se estendem até onde a vista alcança, e praias que prometem um paraíso. Durante décadas, o Sri Lanka foi esse sonho turístico, e essa promessa de estabilidade no sul da Ásia. No entanto, sob essa aparência de serena beleza, uma tempestade perfeita se anunciava. Uma combinação letal de ambição política, erros econômicos catastróficos e dívida insustentável que culminaria no colapso de uma nação. O que você está prestes a ler não é apenas a história de um colapso financeiro. É o relato angustiante de como a má gestão e a corrupção podem destruir a vida de 20 milhões de pessoas, mergulhando um país de potencial riqueza na fome em tempo recorde. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. Para entender a magnitude do declínio, precisamos voltar mais de 10 anos. O Sri Lanka saiu de uma longa guerra civil em 2009. Esse período, embora tenha trazido a paz, também inaugurou uma era de projetos de infraestrutura massivos, impulsionados por empréstimos externos. Esses projetos, muitas vezes de rentabilidade duvidosa e, em muitos casos, destinados a satisfazer a vaidade política, foram financiados principalmente com dívidas de credores internacionais. O país contraiu uma dívida elevada, mas a estrutura dessa dívida era o verdadeiro problema. Uma parcela considerável não provinha de instituições multilaterais com baixas taxas de juros, mas sim de títulos soberanos internacionais e empréstimos de governos estrangeiros, com prazos de pagamento curtos e altas taxas de juros comerciais. Isso criou uma vulnerabilidade extrema. Em vez de gerar receita suficiente para pagar essas dívidas, o Sri Lanka tornou-se cada vez mais dependente da entrada de moeda estrangeira proveniente de dois principais motores econômicos: o turismo e as remessas de seus cidadãos que trabalham no exterior. A situação piorou drasticamente com decisões internas. Em 2019, um novo governo implementou um dos maiores e mais rápidos cortes de impostos da história do país. Isso foi feito na esperança de impulsionar a economia, mas o resultado foi o oposto. Os cofres do Estado foram esvaziados. O Tesouro Nacional perdeu centenas de bilhões de rúpias em receita. Sem dinheiro, o governo começou a imprimir sua própria moeda em um ritmo alarmante, injetando inflação desenfreada no sistema e corroendo o poder de compra de cada cidadão. Enquanto a economia se recuperava de seus próprios erros, dois choques externos devastadores atingiram a ilha. O primeiro ocorreu em 2019. Uma série de ataques terroristas contra igrejas e hotéis de luxo, conhecidos como os Atentados da Páscoa, paralisou instantaneamente a indústria do turismo. As receitas do turismo, vitais para gerar as divisas necessárias para o pagamento da dívida, despencaram a zero. Justo quando o setor tentava se recuperar, veio o segundo e mais brutal golpe: a pandemia da Covid-19. Fronteiras fechadas em todo o mundo. O turismo paralisou. As remessas de trabalhadores no exterior despencaram. De repente, as reservas cambiais do país secaram completamente. Sem dólares, o Sri Lanka não conseguia comprar bens essenciais, muito menos honrar suas obrigações de dívida. Nesse momento, as reservas cambiais do país estavam diminuindo rapidamente. A resposta do governo foi duplamente desastrosa. Primeiro, recusaram-se a buscar ajuda externa do Fundo Monetário Internacional ou de outras organizações, argumentando que poderiam resolver a crise sozinhos. Isso foi interpretado como uma demonstração de orgulho político. Segundo, impuseram proibições drásticas de importação, principalmente de bens de luxo, mas também de itens essenciais. Talvez a decisão política mais insensata e autodestrutiva tenha sido a proibição total e imediata de todos os fertilizantes químicos em 2021. O objetivo declarado era tornar o Sri Lanka a primeira nação com agricultura totalmente orgânica, além de economizar cerca de 400 milhões de dólares em importações de fertilizantes. A realidade, porém, foi um pesadelo humanitário. Os agricultores, acostumados a métodos modernos e com pouco treinamento ou recursos para a agricultura orgânica em larga escala, viram suas colheitas despencarem. A produção de arroz, o principal alimento do país, caiu drasticamente.
A produção de chá, a principal cultura de exportação que gerava divisas, também entrou em colapso. Essa decisão não apenas destruiu o pilar das exportações e das receitas em moeda estrangeira, como também transformou um país antes autossuficiente em alimentos em um que precisava importar arroz a preços exorbitantes. A escassez de alimentos básicos tornou-se uma dura realidade para milhões de pessoas. Esse erro estratégico e a falta de planejamento demonstraram o completo descompasso entre a liderança política e as realidades econômicas e agrícolas. O sonho verde se transformou em fome generalizada. Com a diminuição das reservas de dólares, o governo teve que tomar decisões drásticas sobre quais bens essenciais poderia comprar. O combustível foi um dos primeiros a desaparecer. O país entrou em estado de paralisia energética. Filas quilométricas se formaram nos postos de gasolina e diesel, persistindo por dias. Pessoas dormiram em seus veículos. O transporte público entrou em colapso. Ambulâncias ficaram sem combustível. Usinas elétricas não conseguiam gerar energia, causando apagões programados que duravam até 15 horas por dia. Isso afetou hospitais, escolas e a capacidade das pessoas de trabalhar ou estudar. A escassez também afetou os medicamentos. Os hospitais relataram ter suprimentos essenciais apenas para alguns dias. Cirurgias vitais foram adiadas. Pessoas com doenças crônicas não conseguiram ter acesso aos seus tratamentos. Curta, inscreva-se e compartilhe. A inflação alimentar disparou para níveis sem precedentes. No início de 2022, a inflação oficial já ultrapassava os 30%, mas os preços dos alimentos básicos subiram muito mais. O preço de um pão dobrou em poucos meses. Famílias com renda fixa ou que perderam o emprego enfrentaram a escolha angustiante entre alimentar seus filhos ou privá-los de medicamentos. O aumento da pobreza foi instantâneo e brutal. Milhões de pessoas caíram abaixo da linha da pobreza em apenas 12 meses. A raiva e a frustração com a escassez, a corrupção endêmica e a negação do governo transformaram-se em um movimento de protesto massivo, conhecido como Aragalaya, que significa a luta ou a batalha em singalês. Não se tratava de uma revolta política partidária. Era um movimento popular de jovens, estudantes, monges, trabalhadores e profissionais de todas as etnias e religiões, unidos por um clamor comum: a renúncia da família governante que dominava a política do Sri Lanka há décadas. Os manifestantes estabeleceram um acampamento permanente em frente ao gabinete presidencial em Colombo, renomeando-o Gota Gogama, que significa a Vila da Partida de Gota. Durante meses, os protestos foram em grande parte pacíficos, um festival de dissidência criativa com música, arte e debates políticos. Mesmo assim, a tensão era palpável. O clímax ocorreu em julho de 2022. Centenas de milhares de manifestantes marcharam sobre a capital. Romperam as barricadas policiais e militares, invadiram e ocuparam a residência presidencial e o gabinete do primeiro-ministro. Imagens de cidadãos nadando na piscina presidencial e cozinhando na cozinha executiva foram transmitidas para o mundo todo. Um poderoso símbolo da queda da elite dominante pelas mãos de um povo desesperado. O presidente foi forçado a fugir do país em um avião militar, primeiro para as Maldivas e depois para Singapura, apresentando sua renúncia do exterior. O primeiro-ministro, que assumiu a presidência interina, declarou estado de emergência, mas a vontade do povo já havia se manifestado. A crise derrubou não apenas uma família política, mas também a confiança pública nas instituições. A instabilidade política agravou a ruína econômica. A nova liderança enfrentou a tarefa quase impossível de negociar um resgate com o Fundo Monetário Internacional, em meio ao caos social e a uma dívida superior a 50 bilhões de dólares. As negociações foram complexas. Para obter ajuda, o país teve que implementar reformas econômicas dolorosas, aumento de impostos, privatização de ativos estatais e eliminação de subsídios, que mantinham os preços dos combustíveis e da eletricidade baixos. Essas medidas, embora necessárias para o resgate, aumentaram temporariamente o sofrimento da parcela mais pobre da população. O futuro imediato
permanece sombrio para milhões de pessoas. A desnutrição infantil aumentou drasticamente. Muitos profissionais qualificados, incluindo médicos, engenheiros e professores, deixaram o país em busca de estabilidade no exterior, provocando uma fuga de cérebros que põe em risco a recuperação a longo prazo. A dívida externa continua sendo um obstáculo enorme, com a reestruturação ainda em andamento e dependente da boa vontade dos principais credores. A questão que paira sobre esta bela ilha é dupla. O Sri Lanka conseguirá resolver a situação de má gestão que se prolongou por mais de 10 anos? E, mais importante ainda, conseguirá a nação construir um sistema político verdadeiramente responsável perante os seus 20 milhões de cidadãos, e não apenas perante os interesses de algumas famílias poderosas? A história que contamos aqui é apenas a fachada do colapso do Sri Lanka. O que se esconde por trás dos números da inflação e das filas para abastecer são histórias humanas inimagináveis de sobrevivência, de famílias dilaceradas pelo desespero, da luta diária à sombra dos apagões e da escassez de medicamentos. A verdadeira extensão da corrupção, as complexas interações geopolíticas que permitiram essa dívida descontrolada e o destino dos líderes depostos são questões que merecem uma análise muito mais profunda e reveladora. Se você acha que a queda do presidente foi um momento dramático, espere até descobrir a intrincada teia de eventos que levou o Sri Lanka à beira do colapso total. Convido você a mergulhar nos detalhes mais obscuros e complexos desta crise sem precedentes. A verdade completa é mais chocante e complexa do que as manchetes iniciais sugerem. Ainda estamos apenas começando a analisar uma crise que redefiniu o futuro da democracia e da justiça na Ásia, com repercussões que se fazem sentir na política global. A narrativa central desta crise gira em torno de como o dinheiro do tesouro desapareceu no exterior. Não se tratava simplesmente de má gestão econômica, era um esgotamento sistemático das reservas nacionais, impulsionado por uma combinação tóxica de corrupção endêmica, decisões políticas ruins em larga escala e projetos de infraestrutura faraônicos financiados com dívidas insustentáveis. Enquanto a população lutava para obter alimentos, combustível e medicamentos, bilhões de dólares, cruciais para a estabilidade do país, eram depositados em contas bancárias, post e offshore, ativos no exterior, deixando os cofres do Estado vazios e a economia em estado de paralisia irreversível. A queda do Sri Lanka rapidamente se tornou um campo de batalha para as potências globais. Colombo, estrategicamente localizada nas rotas marítimas do Oceano Índico, viu-se envolvida numa acirrada competição por influência. Países como China, Índia, Japão e Estados Unidos competiram para oferecer ajuda, reestruturar dívidas e garantir acesso a projetos-chave, transformando a crise interna em um delicado jogo de xadrez geopolítico. A forma como esses poderes exerceram pressão e influência sobre as decisões políticas e econômicas internas é um capítulo fundamental para a compreensão da magnitude do desastre. Convido você a continuar explorando este caminho para entender todas as implicações de como uma nação insular bela e vibrante sucumbiu ao peso de suas próprias dívidas e corrupção, e como seu povo está lutando para construir um futuro mais justo a partir das cinzas. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!